Oi, pessoal, eu sou a Micaela do canal Fofa e Trevosa e lá contamos casos criminais, histórias bizarras e bastante mistério. Então, se tu gosta desse mundo, após assistir esse vídeo até o final, dá uma passadinha por lá. O link vai ficar aqui na descrição ou no comentário fixado. E se gostarem, se inscrevam, eu aguardo vocês por lá, tá bom? Até mais! Neste vídeo você verá o caso de Jodine e entenderá por que o seu agressor nunca pôde ser punido. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de histórias reais sobre desaparecimento, mistérios e casos criminais, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Combinado? Recado dado. Agora vamos ao caso. O casal Art e Lois Serra tiveram uma filha que tinha 39 anos na época do caso. O nome dela era Jodine Serra. Jodine, mais chamada como Jodi, sofria de deficiências mentais. Mas, apesar de suas doenças, ela conseguia viver de forma independente muito bem. Inclusive, Jodine morava sozinha em um apartamento na Califórnia, Estados Unidos. Embora Jodine pudesse viver sozinha, ela dependia de seus pais para certas tarefas e certas coisas, como, por exemplo, seus pais a levavam para ir e voltar de alguns compromissos. Jodine frequentava a Aliança Nacional para os Doentes Mentais, e ela era descrita pelos que a conheciam como sendo uma vizinha muito doce e muito discreta na maior parte do tempo. Mas no Dia dos Namorados do ano de 2007, os pais de Jodine resolveram celebrar o dia indo jantar fora e depois assistir a um filme em um cinema. Embora estivesse gostando e se divertindo com o marido naquela noite, Lois não conseguia se livrar de uma estranha sensação de que algo estava errado. Eram 10 horas da noite quando o filme acabou e o casal decidiu que iriam dar uma olhada em Jodine. A última vez que eles haviam se falado teria sido na noite anterior e era muito raro que eles passassem um dia inteiro sem conversar um com o outro. Quando os pais da jovem bateram na porta de frente de sua casa, eles não receberam nenhuma resposta. Seus pais tinham uma chave reserva que tentaram usar para entrar na casa da filha, mas a corrente estava no trinco. Eles notaram que todas as luzes estavam acesas e chamaram ela pelo nome, dessa vez pela porta parcialmente aberta. E mais uma vez não receberam nenhuma resposta. O tempo se passava e a preocupação do casal crescia. Eles disseram que as luzes estavam acesas e tudo parecia normal. Então eles pensaram que talvez ela já estivesse na cama ou quem sabe no chuveiro. Depois de entrar no condomínio de Jodine, eles foram até o quarto dela e empurraram a porta. Foi nesse momento que eles viram um homem com poucas roupas em cima de Jodine na cama. Supondo que estivesse interrompendo um momento íntimo entre a filha e um possível parceiro, eles correram para fora para outra parte do condomínio. Ambos estavam com os rostos corados de vergonha. Conforme os minutos passavam e ainda não havia movimento vindo do quarto, o casal bateu na porta do quarto de Jodine.
Depois de não receberem resposta, eles abriram lentamente a porta do quarto. Mas com certeza o casal não estava preparado para ver o que iria acontecer em seguida. Assim que entraram no quarto, eles notaram que o homem havia desaparecido e Jodine estava deitada imóvel em sua cama. Seu pai agarrou Jodine e a colocou no chão e começou a ressuscitação cardiopulmonar. Porém, era tarde demais para um avivamento. O seu corpo já estava frio ao toque, o que indicava que ela já havia perdido a sua vida horas antes. Ela havia sido violentamente espancada e havia sinais de estrangulamento. Nesse momento, a cruel realidade veio à tona. O homem que eles tinham visto não era um possível parceiro, e sim o seu assassino. E o que estava acontecendo não era um ato consensual, pois Jodine já estava sem vida. A polícia foi chamada e uma investigação da cena do crime se iniciou, mas não conseguiram descobrir um ponto de entrada ou saída do agressor. Nenhuma janela do quarto havia sido quebrada ou forçada a abrir, e não havia nenhum sinal de entrada forçada pela porta. Apesar disso, os investigadores se recusaram a descartar uma entrada forçada. Quanto ao ponto de saída, depois que o casal saiu do quarto, eles foram para uma seção do condomínio onde não conseguiram ver a porta do quarto ou a porta da frente da casa de Jodine, o que indicava que o seu agressor poderia, sem dificuldade alguma, ter escapado pela porta da frente sem ser visto pelos pais de Jodine. Não parecia faltar nada de valor no condomínio, o que exclui um roubo que deu errado. Na cena do crime foi encontrado um DNA masculino desconhecido, mas quando esse DNA foi analisado no banco de dados do estado, não se encontrou nenhuma correspondência com esse DNA. Aquele local não costumava ter muitos casos de homicídio. O caso de Jodine foi o segundo da cidade que aconteceu naquele ano. O primeiro aconteceu no dia 19 de janeiro, quando um homem foi atingido a disparos durante uma briga com outro homem. E o condomínio onde Jodine morava era considerado grande e luxuoso, o que contribuía mais para o espanto dos seus moradores. A polícia foi rápida em garantir aos moradores que não se tratava de um intruso atacando alguém em casa, mas sim que provavelmente a Jodine conhecia o seu assassino. Uma vizinha de Jodine, chamada Samantha, contou à polícia que viu um homem correndo em um barranco perto do seu apartamento na noite em que Jodine perdeu a sua vida. Ela disse que devido à velocidade que esse homem estava correndo, infelizmente, ela não conseguiu ver claramente a imagem do seu rosto. Muitas pessoas acreditavam que Jodine havia sim aberto a porta voluntariamente para o seu agressor, o que indicava que provavelmente era alguém que ela já conhecia. O seu pai disse para a polícia que pensou ter reconhecido o homem como alguém que Jodine conhecia por meio de algum círculo de amigos deficientes. Ele disse que se fosse esse homem, ele não tinha carro e usava transporte público ou bicicleta. Mas quando este homem foi identificado, ele forneceu uma amostra de DNA que não coincidia com o que foi encontrado na cena do crime, e então ele foi descartado como suspeito. 10 anos se passaram após o ocorrido com Jodine, e nesse tempo a ciência forense evoluiu bastante. Em 2017, a tecnologia inovadora de DNA
foi capaz de transformar o material genético encontrado na cena do crime em uma imagem digital do suspeito. Esse processo avançado prevê a cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, sexo, antecedência e formato do rosto de um suspeito desconhecido. Esse processo todo foi realizado com o DNA que estava guardado, e a sua análise concluiu que o suspeito tinha uma pele clara, olhos verdes ou talvez azuis, e cabelos loiros ou talvez castanhos, e algumas sardas no rosto. O suspeito também provavelmente estava na faixa dos 30 ou 40 anos, e seria descendente do norte da Europa. De acordo com os pais de Jodine, o homem que eles viram no quarto de Jodine era um homem corpulento, com uma grande barriga e cabelos desgrenhados, e que provavelmente era assim conhecido de Jodine. O avanço da tecnologia de DNA deram aos pais de Jodine uma esperança de que o seu caso finalmente poderia ser solucionado. E uma recompensa no valor de $52 mil foi oferecida por informações que pudessem levar a descobrir e condenar o verdadeiro criminoso do caso de Jodine. Qualquer pessoa com qualquer informação deveria ligar para o departamento de polícia. Mais um tempo se passou e em novembro de 2018, David Mabrino foi identificado como sendo um suspeito no caso de Jodine. Ele seria acusado por estupro e assassinato. As autoridades acreditaram que David seria o suspeito com base em todo o estudo que foi realizado no DNA encontrado na cena do crime, e recriando os compostos de aparência física batiam exatamente com David Mabrito. Mas infelizmente David nunca pôde ser acusado ou condenado pelo crime que cometeu, porque em 2011 ele cometeu suicídio. E esse foi o nosso caso de hoje, solucionado e ao mesmo tempo sem solução. Embora tenham encontrado o verdadeiro culpado, os pais de Jodine jamais saberão os motivos que o levaram a cometer esse ato tão atroz e cruel. Escrevam nos comentários o que vocês acharam desse caso. Muito obrigada por assistir, um grande abraço e até o nosso próximo caso.